O que é o Natal? Temos refletido à luz da palavra de Deus sobre o significado genuíno e autêntico do Natal. Nós, herdeiros da Reforma Protestante, e o protestantismo afirma categoricamente só as Escrituras. Assim sendo, tudo o que cremos precisa estar fundamentado, precisa brotar também das Escrituras. Não é diferente em relação ao Natal. Nós precisamos aprender biblicamente sobre o verdadeiro significado do Natal e celebrá-lo segundo a orientação divina por intermédio da sua revelação. E eu compartilho com você mais um texto bíblico riquíssimo que nos ajuda a compreender bem a grandeza desta data, a grandeza deste evento, a grandeza do Natal. Em 1 João, capítulo 3, verso de número 5, está escrito: "E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele." Estas palavras foram escritas pelo apóstolo João. E nós temos 3 afirmações da máxima importância. Esta passagem, ela chega a ser uma mini-bíblia ou uma síntese extremamente objetiva da totalidade da mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é de Gênesis ao Apocalipse. Toda a palavra de Deus é boa nova divina para cada um de nós. Aqui nós aprendemos, neste texto sagrado, 3 verdades fundamentais. A primeira verdade: ele, Jesus Cristo, o ele é enfático, destaca a pessoa de Jesus. Ele se manifestou, diz o texto bíblico. A segunda grande verdade revelada nesta passagem é que ele se manifestou para tirar os pecados. E aqui nós temos uma descrição da obra realizada por Jesus Cristo. E em terceiro lugar está escrito: "E não há pecado nele." Aqui, nesta terceira verdade a respeito do Senhor, nós temos uma descrição da sua pessoa. O que é o Evangelho? O Evangelho é a apresentação da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Por isso eu disse que temos aqui um resumo completo, embora extremamente sintetizado, da pessoa, da obra e da razão de sua manifestação. Assim sendo, nós temos o Evangelho neste pequeno versículo que nos ensina sobre o significado do verdadeiro Natal. Quando João diz "e bem sabeis", é porque os cristãos para os quais ele escreve, as igrejas para as quais ele escreve, haviam aprendido, porque ouviram os ensinamentos dos apóstolos, aprenderam a revelação, foram evangelizados e evangelizadas e, portanto, tinham o saber, o conhecimento. E João parte do pressuposto que aqueles cristãos para quem ele escreveu, e todos os cristãos de todas as épocas sabem. O que é que nós cristãos sabemos? O que os cristãos contemporâneos de João sabiam? Que ele, Jesus, se manifestou. O tempo do verbo indica o fato histórico da encarnação. Ele se manifestou, ele se revelou, ele se deu a conhecer. Manifestar é tornar público, é tornar evidente, é tornar notório, é revelar essência do caráter, essência de sua natureza. Ele se manifestou. O tempo do verbo indica uma ação que realmente ocorreu historicamente no passado, quando
pelo poder do Espírito Santo e pelo cobrir da sombra do Altíssimo, no ventre de Maria, foi gerado Jesus Cristo, o ente santo, o ser santo, que será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Naquele momento houve a encarnação, houve a concepção e Maria deu à luz, Jesus nasceu, ele se manifestou. O Natal é uma manifestação divina, é uma revelação divina. Quando, por exemplo, você ouve um determinado relato de um determinado acontecimento, que uma determinada pessoa estava presente, você assim pergunta: e ela não se manifestou? Não falou nada? Não disse nada? Não fez nada? Quando alguém se manifesta, ela realmente se posiciona, falando e agindo. O Natal é uma manifestação divina. E o texto bíblico deixa claro que Jesus Cristo, portanto, se a manifestação é a encarnação, isso nos ensina o quê? Que ele pré-existia a sua existência terrena, porque ele é o eterno Filho de Deus. Deus, o Pai, criou todo o universo pela instrumentalidade do Filho. Todas as coisas foram feitas, diz o Evangelho, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus que se manifestou. Ele, diz o texto bíblico, se manifestou, ele se encarnou e ao encarnar-se, ele se revelou. E o texto também responde à seguinte pergunta: com que propósito ele se manifestou? Se o Natal celebra o nascimento, e se o nascimento é a encarnação, então qual é o propósito da manifestação? Com que propósito ele foi gerado, ele nasceu, ele encarnou-se? O apóstolo João nos diz: ele se manifestou para tirar os pecados. Os pecados de quem? Os meus pecados, os seus pecados. Ele se manifestou para tirar, para remover completamente os pecados, os meus pecados e os teus pecados. Não é maravilhoso saber que ele manifestou-se com este propósito, tirar de sobre mim e tirar de sobre você os nossos erros, as nossas transgressões e as culpas consequentes, naturalmente consequentes, e a condenação também naturalmente consequência do pecado, das desobediências. Foi com este propósito que ele veio, que ele se manifestou para tirar os pecados. Por isso, nós encontramos a seguinte palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 29. João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, quem é Jesus? O Cordeiro de Deus, que tira, que remove completamente o pecado do mundo que não o reconheceu e não lhe deu as boas-vindas. Também está escrito na palavra de Deus o seguinte: neste caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Observaram que nesta passagem de Hebreus está claro que ele se manifestou para aniquilar o pecado, para tirar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E aqui, neste texto, nos é ensinado como foi
que ele tirou os pecados do mundo e ele tira os nossos pecados. Sabe como? Por meio do sacrifício de si mesmo. Ele os levou sobre si. Ele arcou com as consequências, com as penalidades e a condenação divina para com os nossos pecados. Também está escrito na palavra de Deus o seguinte: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Foi assim que ele tirou, porque ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Foi assim que ele tirou, trazendo sobre si, de nós tirou, do mundo tirou, colocou-o sobre si, e ele, pelo sacrifício de si mesmo, pagou, levou sobre si as consequências dos nossos pecados. Sim, assim procedeu o Filho de Deus, a obra de Jesus Cristo. Ele se manifestou para tirar os pecados. A terceira declaração deste texto sagrado é a seguinte: ele se manifestou e não há pecado nele. E não há pecado nele. A terceira grande verdade ensinada neste texto fala-nos da pessoa de Jesus Cristo, de sua natureza santa, da sua impecabilidade. Ele, diz o texto bíblico, não há pecado nele. Porque não há pecado nele, ele foi qualificado para, na cruz do Calvário, tirar de sobre nós os nossos pecados e levar sobre ele mesmo. Por quê? Porque nele não há pecado. Pecador não pode salvar pecador. Pecador não pode pagar pelos erros dos outros e os seus. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser o Salvador. O que o qualificou para ser o nosso Redentor foi justamente a sua santidade, a sua impecabilidade. Nele não há pecado. A pessoa bendita de Jesus. Nesta carta de João está escrito o seguinte: mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue dele, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, tem a capacidade, o poder, a eficácia de purificar os nossos pecados, em virtude da sua natureza santa. Está escrito ainda mais: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vejam, o sangue de Jesus, ele é fiel, ele é justo, ele perdoa e ele purifica. Por quê? Porque sua vida era absolutamente santa. Está escrito nas Escrituras, ele é a propiciação, isto é, o sacrifício que afasta a ira divina. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E um pouco mais à frente, nesta mesma carta, está escrito: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é o sacrifício que afasta a ira de Deus. Portanto, nele não há pecado. O seu sacrifício foi eficaz em virtude de sua pessoa santa, bendita, divina e exaltada, o Deus homem. Assim sendo, o que é o Natal? O Natal é uma manifestação divina para tirar os pecados. O Natal é uma manifestação do ser santo,
do ser santo da pessoa bendita de Jesus Cristo. O Natal se cumprirá verdadeiramente em sua vida, se você se arrepender dos seus pecados e confessá-los, para que Ele, pelo seu sangue, possa perdoar e purificar e tirar, porque Ele morreu levando seus pecados sobre Ele. Agora você precisa reconhecer este sacrifício que te substituiu e arrepender-se e confessar para receber o perdão e a vida eterna. Eu oro para que Deus visite o teu coração e se manifeste agora em sua vida, te abençoando rica e abundantemente.